Aleluia. E eu queria que você pegasse sua Bíblia comigo, não é? Se você for usar ela digital ou no papel, coloque ela no seu coração assim e fala assim: essa é a minha Bíblia. Fala, ela é a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Fala assim, ó, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso e vou fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer, no nome de Jesus. Amém, querido? Eu creio que existem coisas que são, não é, como divisores de águas da nossa vida, e o relacionamento com a palavra é um deles. O relacionamento com a palavra pode trazer coisas para a sua vida que mudam o seu destino, que afetam o seu futuro, tiram o seu presente, muitas vezes, de um lugar ruim para te colocar em um lugar de segurança, amém? E nessa manhã eu queria começar, não é, falando um pouquinho, ou fazendo uma pergunta para você nessa manhã. Quem são as pessoas que sentam na mesa da sua casa? Dá uma lembrada aí, quais foram as últimas pessoas que sentaram com você para comer, ou sentaram no sofá da sua casa para ter um momento de comunhão? Quem foram as últimas pessoas que participaram da sua casa? Você está lembrado aí ou não? Quem lembra das últimas 10 pessoas que passaram na sua casa aí? Tem alguém que lembra aí? Olha aí. Quando a gente fala sobre as pessoas que passam na nossa casa, gente, normalmente nós estamos falando de pessoas íntimas, nós estamos falando de pessoas que nós queremos ter comunhão, nós estamos falando sobre pessoas que nós queremos ter proximidade, é assim ou não é? Ninguém chega para uma pessoa estranha e simplesmente vai lá, que toca o interfone lá em casa, não sei se é assim na sua casa, mas pelo menos umas 3 vezes por semana, do nada, 8 horas da manhã, 7h30, às vezes acontece, ou na hora do almoço, né, tem as horas certas. Alguém toca o interfone perguntando: posso limpar sua calçada? Né, posso fazer não sei o que, né, uma rua de trânsito ali, e sempre passa alguém, às vezes passa umas mulheres 7h pouco da manhã. Oi, sou diarista, posso fazer diária na sua casa? Né, eu fico olhando e falo, cara, será que alguém é doido o suficiente, né, para pegar alguém que tocou o interfone lá, colocar para dentro da sua casa e trabalhar e deixar a pessoa lá, de fato, limpando? Né, estamos vivendo dias tão complicados, gente, que não é todo mundo que senta na nossa mesa, nem faz parte da nossa casa, não é verdade? Aí você pode falar assim: e aí, Leandro, o que isso tem a ver com essa manhã? O que isso tem a ver, não é, com a Bíblia? Querido, tem tudo a ver, porque quando nós olhamos para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário para com a nossa vida, nós sabemos que a morte, a redenção nos afeta de muitas formas e aspectos, mas uma das coisas, querido, que mais afeta a nossa vida é aquilo que nós chamamos de comunhão, proximidade e relacionamento. O relacionamento e a proximidade que nós podemos ter de Deus no Velho Testamento é totalmente diferente da proximidade, da comunhão e do relacionamento que nós devemos ter na nova aliança. E nessa manhã, quando você fala sobre pão, quando você fala sobre cálice, quando você fala sobre a ceia, você está falando sobre a oportunidade de viver uma vida em um relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Lembra que eu disse para você que algumas coisas mudam a nossa vida de uma forma drástica? Algumas coisas têm o poder de mudar a nossa vida como divisores de águas, e a comunhão do Espírito Santo pode ser uma dessas coisas. Repete algo comigo, fala assim, ó, eu amo a presença de Deus. Fala assim, eu amo estar com Deus. Abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 11, vai lá. 1 Coríntios, capítulo de número 11, no versículo de número 23, eu quero ler com você o texto que Paulo relembra, de fato, as palavras de Jesus quanto à ceia. 1 Coríntios capítulo de número 11, no versículo de número 23, ele diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comeis, porque isso é o meu corpo, que é partido por meio de vós. Façam isso em memória de mim, ou lembrando de mim. Verso 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o copo, dizendo: este é o meu copo, ou este é o meu sangue, do Novo Testamento. Façam isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim.
Paulo aqui ele estava relembrando as palavras de Jesus. Ele estava aqui lembrando aquilo que Jesus ensinou no momento de comunhão. E olha que coisa interessante. Jesus estava fazendo algo, querido, diferente. Uma das coisas que fazia com que Jesus fosse o alvo da perseguição dos fariseus era exatamente o trato que ele tinha para com Deus. Os fariseus conheciam Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos antepassados. Mas Jesus agora apresenta um Deus diferente. Ele apresenta um Deus que recebe o nome de Pai. Enquanto todos olhavam para Deus, um Deus distante, agora Cristo olha para Deus como sendo o seu Pai. Agora aquele que é o Salvador já não está mais como antes Deus estava, atrás de uma cortina, dentro de uma arca, que para ter acesso a ele precisava de muitos rituais. Agora o Salvador, o próprio Verbo encarnado, Deus encarnado, está sentando à mesa com os seus discípulos. Tudo aquilo que Cristo faz, Ele nos mostra, querido, deixa claro para nós o desejo de Deus de criar um relacionamento comigo e com você. Se a gente voltar um pouco lá para o Velho Testamento, vai lá, Salmos capítulo de número 23, o salmista já contava sobre um tempo de comunhão, ele já falava sobre um tempo de um relacionamento diferente entre Deus e os seus filhos da nova aliança. Nós conhecemos, querido, esse texto, Salmo 23, como um salmo messiânico, um salmo que fala acerca do futuro, daquilo que aconteceria com a vinda do nosso Messias. E eu quero ler com você o verso 5 do Salmo 23. E ele diz assim, Salmo 23, 5. Tu preparas uma mesa diante dos meus adversários. Unge a minha cabeça com azeite e o meu cálice o faz transbordar. Olha que coisa interessante. Dentre muitas coisas que o salmista fala aqui no Salmo 23, ele fala sobre a oportunidade de sentar à mesa. Querido, não era qualquer um que sentava à mesa do rei. Não era qualquer um que tinha acesso a Deus, mas na nova aliança fica explícito para nós, lendo o Salmo 23, vendo aquilo que Paulo fala, vendo aquilo que Cristo de fato fez, que hoje Deus quer que eu e você não sejamos mais como alguém distante, mas Deus quer que eu e você venhamos ter um relacionamento de intimidade, proximidade e comunhão. Por que isso é importante? Porque, querido, aquele que eu tenho comunhão, eu desenvolvo um relacionamento. E se eu desenvolvo um relacionamento, eu agora posso fazer algo para essa pessoa, e ela pode também fazer algo para mim. Se eu não tenho relacionamento com ninguém, eu não vou dar acesso a essa pessoa. Lembra da mulher que eu disse que tocou o interfone da minha casa 7h30 da manhã, dizendo, eu sou uma diarista, quer que eu limpe a sua casa? Meu irmão, eu nunca colocaria ela para dentro. Por quê? Porque, querido, ela é uma desconhecida. Agora, se Deus estiver na condição de desconhecido de cada um de nós, será que Ele vai ter acesso a áreas e tempos da nossa vida? Eu creio que não. É por isso que Ele, através de Cristo, hoje cria um acesso para que nós possamos não apenas sentar com Ele à mesa, mas falar com Ele, andar com Ele, ser usado por Ele e abençoado, querido, por tudo aquilo que Cristo já conquistou. Aleluia. Vou falar de novo para você, querido. Deus está nos chamando para não mais vivermos dias onde Ele é um desconhecido. Ele quer ser alguém que vai fazer parte do nosso dia a dia. É por isso que ali Jesus ele fala, ei, lembra de mim. Ele diz, todos os dias quando você comer, quando você beber, lembra de mim. Por quê? Porque, querido, de quem você lembra, você conversa. Não sei se já aconteceu isso, você fica meses ou dias, semanas sem lembrar de alguém. E aí de repente você fala, nossa, faz muito tempo que eu não falo com fulano de tal. Aí você pega lá o WhatsApp, vai lá e manda uma mensagem para ele. Já aconteceu isso com você ou não? Aí eu falo para você, durante aqueles 6 meses que você não lembrou, você não falou. Porque, querido, você não se relaciona com quem você não se lembra.
É por isso que Jesus está falando: ei, todos os dias se lembra do que eu fiz, todos os dias desfrute daquilo que eu fiz. Por quê? Porque, querido, quando eu crio um relacionamento com Ele, Ele agora pode tocar, manifestar coisas em mim, e agora pode através de mim. Se você for comigo para Marcos agora, capítulo de número 16, vai lá, Marcos capítulo de número 16. Deus quer, querido, fazer coisas e operar desses dias através de nós. Mas isso só vai acontecer quando nós desenvolvemos uma comunhão maior do que nós temos desenvolvido. Vivemos dias de fato complexos, gente. Nós temos muitas coisas para fazer, nós temos muitas coisas para pagar. Quem aí foi surpreendido por alguma conta esse ano já? Você foi surpreendido por alguma conta aí? Sabe, eu fui lá, de repente, a hora que eu olhei, fui pagar lá o IPVA do carro. As coisas eu estava esperando pagar menos do que estava lá. Aí a hora que eu cheguei lá, falei: nossa, meu Deus, tem que pagar isso. Aí antes de ontem mesmo, eu tinha colocado, agendado as guias da MEI lá para pagar. E aí eu esqueci, não é? Tipo, eu agendei um ano, deixei lá. E aí eu tinha me esquecido que tinham outras guias que eu tinha que gerar, porque ele não deixa gerar as futuras, ele só deixa gerar até o mês. E aí eu peguei e esqueci de entrar. A hora que eu fui ver, falei: Veruza, né, eu tenho que acertar o negócio. Ela mandou, meu irmão do céu, né, eu tive que pagar uns par de boletim lá de R$82, lá 75, aqueles negócios. Só que a hora que foi somando, eu falei: nossa, Jesus do céu, né, quanta coisa. Eu não estava esperando pagar, eu fui surpreendido, né, de uma forma negativa por aquelas contas. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Assim como você pode ser surpreendido negativamente por coisas, sabia que você pode ser surpreendido positivamente por outras? Sabia que pessoas podem ser surpreendidas através daquilo que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida? Às vezes a gente está tão acostumado a ser surpreendido de uma forma negativa. Sabe, querido, mas como é bom quando você vai para um lugar comer uma comida que você acha que vai ser uma comida simples, mas na hora que você coloca na boca, você fala: meu Deus, que coisa deliciosa. Quem sabe o que eu estou dizendo? Sabe, você está comendo aquele prato e você quer comer uma, você quer comer duas, porque é algo tão bom, é um tempero tão gostoso que você é surpreendido positivamente. Querido, quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, ser surpreendido por milagres se transforma em algo normal da nossa vida. Por que, Leandro? Porque Cristo teve um tempo de ministério aqui nessa terra. Nós sabemos que Jesus vem, Ele desce do céu, Ele manifesta milagres, mas João diz que não para por ali. Aqueles que viessem depois dele dariam continuidade a esse ministério. E ali ainda Jesus ele vai dizer no livro de João que aqueles que viessem depois, eles fariam as mesmas obras e obras maiores ainda fariam. Querido, como eu vou ser usado por Deus? Quando eu desenvolver uma comunhão ao ponto de lembrar dele. Porque quem tem relacionamento ao ponto de lembrar, agora está à disposição. Porque quem não lembra não se relaciona, e quem não se relaciona não se coloca à disposição. Talvez você fale assim: Leandro, não estou entendendo. Sabe, querido, se eu esqueço de Deus durante o dia todo, como é que Deus vai poder me abençoar e abençoar vidas através de mim, se eu não estou lembrando dele? Quando a gente lê aqui, como eu pedi para você abrir, Marcos 16, 20, ele diz assim, ó: e eles saíram e pregaram por todas as partes. O que eles estavam fazendo? Em todos os lugares onde eles estavam pregando. Querido, mude uma coisa na sua cabeça. Você não prega quando você é escalado para estar aqui. Você não prega quando você é escalado para dar aula para criança, adolescente ou idoso. Você prega por onde você passa. É por isso que Paulo diz no livro de Coríntios que nós somos como cartas vivas. No seu trabalho você prega, na sua academia você prega, no seu futebol você prega. A sua vida é uma pregação. Alguns momentos você prega verbalizando Jesus, em outros momentos você prega através do seu testemunho. Amém, querido? Mas em todo momento você prega, e eles aqui estavam pregando. E ele continua dizendo: e o Senhor, agora presta atenção nisso, operava com eles, oh aleluia, e confirmava a palavra com os sinais que se seguiam.
Meu irmão, você consegue imaginar isso? Eles estavam pregando e junto com eles, oh aleluia, o Senhor estava operando sinais. Fala assim, repete comigo isso, fala assim, ó, junto com eles. Querido, o plano de Deus nunca foi que eu e você fizéssemos algo sozinho. Até porque aquilo que Deus quer fazer através de nós é impossível na força do nosso próprio braço. Meu irmão, você não pode curar uma pessoa porque você é forte, mas você pode curar alguém porque a força do Senhor está fluindo através de você. Essa semana eu vi algo acontecendo, né, e eu achei muito engraçado, né, porque não concordo com todas as coisas dele, né, mas você viu que o Pablo Marçal saiu para presidente, né, para candidato a presidente do Brasil. E eu tenho visto algumas reportagens de alguns desses pré-candidatos já. Bolsonaro começou a dar, né, entrevista, o Lula, né, começou a dar, e cada um dos homens lá começaram a dar. E eu vi alguns cortes. E eu achei muito interessante, né, um corte do Pablo Marçal, que repetiu em várias entrevistas. Todo mundo colocando a imagem dele, não é, orando por uma senhora em um evento que ele fez que estava de cadeira de roda, que tinha problema nas pernas. E aí todo mundo ali criticando, porque falou assim, ó, você foi lá, orou e a mulher não levantou. E aí todo mundo criticando porque a mulher não levantou, porque a mulher não levantou. E aí eu fiquei pensando naquilo. E eu falei assim, o pessoal está errado da abordagem que eles estão tendo para com ele. Como eu disse, não concordo com muitas coisas que ele faz. No entanto, querido, uma coisa nós precisamos aprender com isso. Não importa se a pessoa vai levantar ou não, a Bíblia diz que nós temos que orar. E isso ficou tão ainda mais forte, porque eu passei pensando, né, na quarta-feira sobre isso, e a gente estava na aula de consagração, e aí o professor Alexandre, no momento lá, ele virou e falou, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu orei e eu falei para Deus que eu nunca vou passar diante de um enfermo sem dar a ele a oportunidade de receber uma oração. E eu fiquei pensando, eu falei assim, é isso, é disso que se trata. Aí o que acontece? Diante da pressão da mídia, e eu falo para você, gente, que daqui a pouco vai acontecer isso. Os cultos são transmitidos, as coisas elas acontecem aqui, e aí daqui a pouco vai vir algum cego, alguns nós vamos impor as mãos, eles vão ser curados instantaneamente. Outros nós vamos impor as mãos e naquele momento talvez elas não vão ser instantaneamente curadas, porque nós sabemos que existe um milagre que é instantâneo e o processo de cura. Duas coisas diferentes. De repente Jesus chega ali para os leprosos e fala, vão ao sacerdote. E enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Processo. Mas em alguns outros momentos Jesus toca na vista do cego e naquele exato momento passa a enxergar. Mas vão acontecer o quê? Que daqui a pouco as pessoas vão estar olhando os cultos online das igrejas e vão estar recortando, olha aqui, ó, o pastor orou e não funcionou, o pastor falou isso e não funcionou. Querido, vai acontecer e está tudo bem, porque nós não ligamos para aquilo que as pessoas falam, nós nos importamos em fazer o que Deus nos mandou fazer. E o que é que Ele nos mandou fazer? Nós vamos impor as mãos, nós vamos orar sobre as pessoas, e ora resultados vão acontecer mais, outrora menos, mas nós não seremos negligentes a uma direção que Deus tem. Amém, amém. E eu fiquei pensando, eu falei, puxa, se a gente muitas vezes já não faz sem perseguição, é bem provável que nós façamos menos com perseguição. É por isso que eu e você precisamos ser treinados nesses dias, irmãos. Nós precisamos desenvolver uma comunhão com o Espírito Santo, ao ponto de o tempo todo ver cada situação como uma oportunidade de sermos usados por Deus, agarrarmos essas oportunidades com ousadia e impomos as mãos sobre as pessoas, falamos de Jesus para com as pessoas, deixamos Deus nos usar para que o sobrenatural comece a fazer mais parte da nossa vida do que tem feito. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus, ao ponto de pensar nele o tempo todo, porque quem pensa em Deus, pensa nas coisas do alto, e quem pensa nas coisas do alto, quer que as coisas do alto agora, querido, molhem as coisas daqui da terra. Aleluia. O que tem no alto? Saúde. O que tem no alto? Alegria, paz, tudo aquilo que é bom. A Bíblia diz em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com tudo nas regiões celestiais. Tudo que Cristo fez está lá, mas agora nós precisamos nos conectar. Para quê? Para que Ele possa operar conosco, como a gente leu, e confirmar a palavra. Fala algo comigo, fala assim, ó, tudo que eu pregar,
Fala, vai ser confirmado por sinais. Agora fala como quem acredita mesmo. Fala assim, ó, no meu trabalho eu vou ver milagres. Fala, na minha academia eu vou ver milagres. Fala, até no supermercado eu vou ver o mover de Deus. Amém, querido? Talvez você pode falar assim, você só está repetindo, né? Uns nem repete. Aí você vai lá e fala assim, pastor, mas isso aí é historinha. Sabe, querido, é historinha, muitas vezes porque nós estamos deixando as coisas ficarem muito tempo distantes da nossa vida. Sabe, nós não podemos, querido. Nós precisamos falar, nós precisamos contar e diariamente contar, porque não sei se você já ouviu falar, mas uma mentira repetida muitas vezes, ela soa como verdade, pode se tornar uma verdade para algumas pessoas. Se isso acontece com uma mentira, querido, nós precisamos reproduzir as verdades. Nós precisamos falar da verdade, repetir a verdade, repetir a verdade, repetir a verdade. Eu compartilhei, né, acho que uns 15 dias atrás, uma pesquisa que eu fiquei assim abismado com a pesquisa. E na pesquisa dizia que 95,4% das pessoas se denominam heterossexuais. Aí eu olhei e fui ver mesmo se a pesquisa era fundamentada, se era verdade, porque, querida, eu falo para você, 95% das pessoas falam, nós somos héteros. O que é um heterossexual? Independente do monte de nome que a galera inventa lá fora, é você, querido, gostar, se é homem, gosta de mulher, e se você é mulher, você gosta de homem, você segue o seu sexo biológico, porque sexo é fisiologia, não é o que você inventa na sua cabeça. E aí o que acontece? Eu olhei e eu não acreditei, sabe por quê? Porque tem uma militância que grita tão alto, tem uma minoria que está nas redes sociais e está falando em todo lugar, que a gente já estava achando, e eu falo para você que muitas vezes eu brincando com o pessoal já falava assim, galera, agora nós somos minoria. Eu conversando, falei assim, hoje a gente tem muito mais, não é qualquer letra do alfabeto que a galera inventa lá, porque na sigla já está desse tamanho. Eu falo assim, tem mais gente disso do que gente normal como a gente que segue aquilo que a Bíblia diz. Mesmo na hora que eu olhei aquela pesquisa, eu falei assim, olha que coisa do inferno. Uma minoria grita tão alto, 5% grita tão alto, que consegue calar os outros 95%. Ei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Está na hora da gente gritar a verdade mais alto do que eles têm gritado a mentira. Chegou um ponto de nós vivemos o evangelho de uma forma tal que as pessoas vão ter que simplesmente se calar e aceitar. Sabe, eu falando com o meu oculista, né, essa semana, eu brincando com a Anne, quase certeza que foi, ela bateu aqui no meu olho, fez um furinho de 1 por 1 no meu olhinho e infeccionou. Aí eu entrei lá, né, o cara dando meu remédio, fazendo as coisas, e aí ele perguntando, né, você já usou óculos? Eu falei, já usava óculos, eu tive problema de alergia a minha infância toda, não, o doutor Marcel, muito gente boa. E aí eu falei assim, ele falou, e aí, como foi? E eu falei para ele, falei assim, doutor, Deus me curou. Aí ele regalou o olho assim, e eu fui explicando para ele. Eu falei, durante 2, 3 anos minha mãe me levou em tudo quanto é oculista, não tinha cura, e aí até um dia que minha mãe me levou num culto de tarde, né, lá com o pastor Rodolfo, e aí ele colocou a mão dos meus olhos, ele orou, e a partir daquele dia eu fui totalmente curado. Não tinha mais alergia nos olhos, o óculos que eu usava já não usava mais, e ele falou assim, sério? Eu falei assim, doutor, eu falei assim, eu creio na medicina, é por isso que eu estou sentado aqui na sua cadeira, mas eu sei que existem questões que a medicina, ela vai até um ponto, e aí entra algo sobrenatural, sabe, ele falou assim, ele falou, que legal, né, ele não falou glória a Deus nem nada, então ele não deve ser crente, né, aí eu coloquei, ele falou assim, nossa, que legal, eu falei assim, doutor, funciona. Eu falei, essa verdade funciona, doutor. Sabe, então eu não vou negligenciar a medicina? Não, eu não vou negligenciar a medicina, mas eu não vou também negligenciar o poder sobrenatural que pode operar nas coisas. E como eu aumento esse poder? Tendo comunhão com Ele, tendo relacionamento. É tão interessante que eu estava lembrando de algo, e eu queria que você fosse comigo para 2 Coríntios 13:13. Eu lembro que quando eu era criança, tinha uma prática dentro da igreja. E a prática era, antes de terminar todos os cultos, tinha a chamada bênção apostólica. Não sei se você lembra disso, né? Todo mundo fazia assim com a mão, e aí alguém ia lá e falava da bênção apostólica. Quem que já passou por isso aí? Você lembra disso aí? E aí eu lembro que era um negócio tão religioso mesmo, não é que eu achava que eu não era abençoado se não tivesse a bênção apostólica no final do culto.
Hoje a gente entendeu, né, que as palavras do apóstolo Paulo aqui, se elas são liberadas, glória a Deus, beleza. Mas eu não preciso dessa bênção apostólica, a bênção foi liberada através de Cristo, amém, querido? Então se tem, está tudo bem, se não tem, está tudo bem também. E olha que interessante, uma das coisas que Paulo, quando ele vai fechar, né, trazendo essa palavra de bênção para a igreja, ele diz, 2 Coríntios 13, ele fala assim: a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um de vós. Olha que coisa interessante, ele fala comunhão do Espírito. Ele desejava que todos nós, querido, ao sairmos de um ambiente de culto, continuássemos o culto ou continuássemos a comunhão. É engraçado que quem quer receber a bênção apostólica quer viver uma semana abençoada, mas nós estamos esquecendo, querido, que a semana abençoada não é consequência de uma palavra, mas é consequência de um relacionamento. E o que ele está querendo dizer? A sua semana vai ser abençoada se você andar com ele. Se você voltar na leitura lá que a gente leu de Salmo 23:5, ele diz assim, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. E depois ele diz duas coisas, ele diz, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que eu aprendo? Comunhão, relacionamento, tempo diante de Deus, aumenta a unção, aumenta a manifestação do milagre. Não existe milagre sem comunhão, não existe fluir no poder sem passar tempo com Ele. É por isso que Jesus ele disse, ei, se lembre de mim todos os dias, porque se eu me lembro do pão, se eu me lembro do cálice, se eu me lembro de Cristo agora, querido, eu passo tempo com Ele. Se eu passo tempo com Ele, o que acontece? A unção começa a fluir de uma forma maior na minha vida. Não, querido, isso tem que entrar para você entender. Lembra aquilo que a Larissa mesmo comentou, né? E a gente fala muito isso aqui, você não vive pelo seu salário, não é o seu salário que te sustenta, o que te sustenta é o Deus Todo-Poderoso que através do seu salário manifesta recursos, mas Deus não precisa apenas do seu trabalho, querido, para te abençoar, Ele pode usar de muitas formas, o trabalho é uma das formas, amém? Então você precisa crer em Deus, não no seu trabalho, porque o seu trabalho, do dia para a noite você pode ser demitido, e aí? O que é que acontece? Mas se você confia em Deus, querido, pode demitir, eu sei que a oportunidade que vai chegar, vai ser melhor, vai ser maior, a próxima estação sempre vai ser melhor na nossa vida. Resumindo o que eu quero trazer para você aqui nessa manhã, querido, nós precisamos lembrar de Deus, nós precisamos desenvolver uma comunhão com o Espírito Santo, porque à medida que eu desenvolvo uma comunhão com Ele, uma vez que eu começo agora a me relacionar, e aí talvez você pode até se perguntar, pastor, mas como desenvolver essa comunhão? Você já sabe, é só você orar, é só você falar com Ele, lembrar dEle, ler a Bíblia, ouvir louvores, assistir ministrações, de fato se expor à presença dEle. Quanto mais você fizer isso, querido, mais comunhão você desenvolve, quanto mais você vem no culto. Está lá no domingão de manhã, vontade de ficar em casa, aquele friozinho, mas você joga a coberta de lado, você vem para cá, o que é isso? Você está desenvolvendo uma comunhão, você está ouvindo aquilo que Deus está falando ao seu coração, você agora está sendo ministrado, e o que isso faz? Agora aumenta a expectativa acerca daquilo que Deus pode fazer em você, mas não apenas isso, agora Ele também pode fazer através de você. Quem anda com Deus, querido, o tempo todo está impondo as mãos sobre as pessoas para que elas sejam curadas. Quem anda com Deus, o tempo todo está falando sobre Ele, está cantando a palavra, está anunciando a palavra. E deixa eu falar uma coisa para você, quando nós começamos a passar tempo com Ele, existem coisas que automaticamente ninguém precisa falar para você, você já começa a abandonar pelo caminho. Você já começa a deixar de lado um palavreado, você começa a mudar as suas roupas, você começa a mudar as suas escolhas de filme, as suas escolhas de música, as suas escolhas de amizade. Você agora já não frequenta mais qualquer lugar. Agora, no momento que você tem livre, ao invés de ficar querendo maratonar 1 bilhão de séries que não tem nada a ver, você assiste lá um pedacinho da série, mas já para, e agora você quer ler a Bíblia, você quer folhear um livro, você quer passar tempo em oração, você quer passar tempo com aquela música, ela simplesmente fechando os seus olhos e falando com Ele. Oh, aleluia. Quanto mais cheio dele, querido, sabe, mais você quer Ele.
A gente estava até conversando outra vez com o Igor, né, viajando, e ele estava falando sobre neurotransmissores que o nosso corpo desenvolve à medida que você vai criando alguns hábitos para reforçar esses hábitos. É isso ou não é? Né, são ligações que acontecem dentro do seu cérebro. É por isso que quanto mais açúcar você come, mais difícil é parar de você comer açúcar. Por quê? Porque biologicamente, fisiologicamente, o seu corpo criou coisas aqui para reforçar esse estímulo. Olha que coisa louca. Sabe, querido, quanto mais você faz coisas naturais, mais você deseja o natural. Quanto mais você faz coisas espirituais, mais você deseja o espiritual, mais você deseja o sobrenatural. Então que de fato nessa manhã você possa sair daqui, querido, inspirado a ter uma vida de comunhão. Eu queria fechar além de um texto, Filipenses 2, vai lá comigo. Aleluia. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 1. Comunhão, queridos, relacionamento com o Espírito. Essa semana teve um dia que eu estava irritadaço, e aí eu lá irritado, incomodado, minha carne gritando. Aí eu sei que eu peguei e falei assim, o que eu preciso fazer? Né, eu lembrei, preciso parar tudo, preciso pegar o teclado aqui e ficar um tempo só com ele. Meu irmão, eu falo para você que é como se aquela irritação tivesse saído assim, ó. Sabe, é assim. Às vezes a gente está irritado, aí você quer brigar com todo mundo. Quer brigar com a esposa, com a filha, com o filho, com todo mundo. Não, querido, para. Vai lá para o seu cantinho, onde você está acostumado a orar. Pastor, eu não toco nada. Dá um play numa música. Sabe, põe lá, acalma sua alma. Sabe, vai lá e começa a tocar, começa a gritar, começa a cantar. E aí, querido, de repente você percebe que aquilo que estava do lado de fora, de forma superficial, mexendo com você, de repente começa a se acalmar, porque aquela paz, alegria que está dentro, querido, de repente ela brota. E Paulo diz assim em Filipenses 2:1: portanto, se há alguma consolação em Cristo, se há algum conforto de amor, se há comunhão com o Espírito Santo, se há compaixão, completem a minha alegria e pensem da mesma forma. Tenham o mesmo amor entre vocês, sejam unidos no mesmo ânimo, tendo o mesmo modo de pensar. Olha que coisa interessante, de novo, Paulo traz algo semelhante com palavras diferentes aqui, que nós lemos no texto de 2 Coríntios 13:13. Ele fala assim: ei, se tem uma vida onde você pode se relacionar com o Espírito Santo, faça isso. Se tem uma vida de amor que você pode andar, ande nesse amor. Se tem uma vida onde você pode andar em unidade uns com os outros, ande nessa unidade. Sabe, querida, essa é a vida que Deus espera de nós. Acordar pela manhã, como um estilo de vida mesmo, levantando as suas mãos, falando: Pai, obrigado, porque antes de eu levantar e despertar, o Senhor já estava aqui. Sabe, aí você indo para o seu trabalho, você fazendo as coisas, você: Pai, eu tenho tantas expectativas, Pai, mas a minha maior expectativa é fazer hoje tudo aquilo que o Senhor planejou para eu fazer. Sabe, Deus tem falado tanto comigo nesses dias, querido, naquela passagem de Marta e Maria. Sabe, eu sinto Deus falando comigo. Ele fala assim: Leandro, por que tantas coisas quando uma só é necessária? Sabe por que tantas coisas quando uma só é necessária? Sabe, querido, eu creio que à medida que nós começamos nesses dias, e se você não viu a ministração de quinta-feira, está lá no YouTube, você precisa assistir ela. A gente falava de uma temática muito semelhante a essa. Se nós estamos prontos, querido, para criar um relacionamento com Deus, coisas começarão a acontecer. Deus vai te usar, Deus vai manifestar milagres através de você. Palavras vão começar a chegar, porque cada vez mais, querido, e eu vou falar para você, e preste atenção nisso. Eu percebi que antes, no passado, você olhava, querido, para um crente e um descrente, e você identificava de uma forma fácil e rápido. Você olhava, você sabia quem era crente e quem não era crente.
E aí o que aconteceu? Por uma conversão superficial de muitos artistas, cantores, pessoas, atrizes e atores e muitas outras pessoas, a gente teve uma inversão de valores. Por quê? Porque as pessoas começaram a falar: eu sou de Jesus, mas continuavam cantando funk. Eu sou de Jesus, continuavam tendo programa pornográfico na internet. Eu sou de Jesus, e continuava fazendo o show lá da Bahia, naquele negócio. Aí as pessoas falam assim: peraí, como é? Antes quem era de Jesus andava por esse caminho. Agora tem muita gente falando que é de Jesus, mas continua andando no caminho daquele que não é de Jesus. E aí hoje, você olha para o mundo e fica cada vez mais difícil saber quem é convertido de verdade e quem não é. Afinal de contas, quase todo mundo hoje é de Jesus, quando é conveniente. Mas eu sinto, querido, que estão chegando dias, e presta atenção nisso que eu estou falando para você. Estão chegando dias onde novamente vai ficar claro aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. E uma das coisas que vai diferenciar aqueles que estão verdadeiramente comprometidos com Deus ou não, são sinais e milagres que vão fluir da vida deles. Presta atenção nisso que eu estou falando. E a gente vai até depois pegar esse corte depois de algum tempo. Você fala: o pastor falou isso aí tempos atrás. Estão chegando dias onde nós reconheceremos os verdadeiros cristãos, porque eles terão uma comunhão tão intensa com o Espírito, e agora os frutos se evidenciarão em meio ao mundo caótico e superficial. E a pergunta que eu tenho para você: você está pronto para ser esse que vai produzir esses frutos? Você está pronto para ser esse que vai brilhar a luz em meio a dias de trevas e caos? Eu tenho certeza que sim. E eu queria que você ficasse de pé comigo agora.